foi relacionado a um cliente que me procurou para fazer um testamento. Na verdade, não foi para fazer um testamento. Ele veio com a seguinte dúvida: o que que vai acontecer comigo ou com os meus bens, na verdade, no caso do meu falecimento? Falei: olha, o senhor precisa fazer o que a gente chama de planejamento sucessório. É analisar toda a vida do senhor, não só analisar os bens que o senhor tem, mas que tipo de regime o senhor está hoje, né? Ele vivia numa união estável e tal. Então, quais as consequências desse regime na questão sucessória? E é uma coisa que é pouco procurado para as pessoas, porque quando a gente vai procurar um advogado para casar, né, para saber qual tipo de regime que a gente vai escolher, muitas vezes o cliente ele vem com a ideia do tipo: "Ah, eu tô escolhendo esse regime aqui, porque caso não dê certo e eu me separar, me divorciar ou dissolver a minha união, vai ter essas consequências jurídicas". Mas a escolha do regime de bens, ela tá muito mais ligada à questão sucessória do que pela questão da dissolução. Porque o que eu falo para todo mundo, às vezes eles acham até graça, né. O teu casamento vai acabar de 2 formas: ou pelo divórcio ou pelo falecimento de alguém. Perfeito. Né, e a escolha do teu regime lá no início, realmente é o que vai demandar as consequências que tu vai ter no futuro. Então esse cliente específico, ele já tinha um casamento anterior, ele era viúvo, aí estava em uma união estável, e ele tinha um único herdeiro, né. Só que o patrimônio dele era dividido em 2 massas. A massa maior, que se em caso de dissolução, que a gente iria considerar como os bens particulares e não iria ter a comunicação, né, ela era muito maior, então e já tinha sido resolvida a questão do inventário da primeira esposa dele e etcétera, e tinha a segunda massa que era um pouquinho menor, que era dos bens que ele adquiriu com essa nova companheira, né. Então assim, quando eu expliquei para ele o que iria acontecer caso ele falecesse hoje e ele não tomasse alguma providência de planejamento sucessório, né, a consequência era que a companheira atual dele ia ser herdeira, né, concorrer com o único herdeiro dele. Então aquele patrimônio maior que ele tinha ia ser dividido ao Caraca, que meio bacana, olha só. com ela. E assim, a ideia, né, daí aí ele falou: "Ah, o que". Que bacana o esclarecimento jurídico, né, É, e que pra daí ter ele uma ficou posição. chateado, e a gente entendeu, né, a Aham. chateação dele, porque de fato foi um patrimônio que ele adquiriu há muitos anos atrás, antes desse relacionamento com ela, né, e que de fato ela não teve a participação, ela não construiu com esse patrimônio. E ele entendia que era muito injusto o herdeiro dele, o único herdeiro, o único filho, ter que dividir metade desse patrimônio com ela. Uhum. Aí eu falei: "Olha, vamos fazer um testamento. Se o senhor não consegue, por uma questão assim, que pode balançar a relação do senhor com ela, né, trazer ela aqui para a gente tentar reorganizar esse patrimônio em vida, já fazer uma doação, já deixar tudo certinho, respeitando realmente os limites da lei, né, a gente faz um testamento". E é o que eu falo para todo mundo: "Gente, testamento, ele é um documento, desde que seja feito público, né, que eu oriento sempre a fazer o testamento público. Mas ele é um documento extremamente barato hoje para a pessoa fazer, ela precisa de um auxílio jurídico, então ela precisa de um Qual o custo de um advogado. testamento, se me permite? O último que eu fui orçar vai dar uns 890 com os selos, com tudo.